Olá, seguimos aqui nossa semana especial, aniversário de Limeira, hoje dia 15 de setembro, uma data tão esperada, afinal de contas, hoje é o aniversário da nossa cidade e nós damos seguimento às entrevistas que fizemos com personalidades aqui da nossa cidade. E hoje eu tenho a alegria e a satisfação de receber aqui o Padre Tadeu Rosa, pároco e cura da Catedral de Nossa Senhora das Dores. Padre, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios do Farol. Eu que agradeço esse belo convite. Nós podemos estarmos aqui hoje, nesse dia tão agraciado pela nossa terra de Limeira, que nós celebramos aí 196 anos, né, da nossa querida cidade de Limeira. Bacana. Antes eu queria perguntar para o senhor, eu sempre tive curiosidade de saber realmente a questão dos padroeiros, né, das cidades, né, dos municípios. Isso é algo tão antigo, né, padre? De onde surgiu essa tradição? Essa tradição nasce ao nascer da cidade, né? Uma cidade como a nossa de Limeira nasceu aqui ao redor e aos pés de Nossa Senhora das Dores. Foi desenvolvendo, onde cresceu. Hoje temos aí aproximadamente quase 350 mil habitantes aproximadamente a nossa terra de Limeira. Está sempre sendo agraciada. Como também outros municípios, né? Por exemplo, Nossa Senhora do Patrocínio, na cidade, por exemplo, de Araras, né? Nasceu ali há mais de 150 anos, nasceu aquela cidade, ao redor daquela capelinha primeira que chegaram, né? Os estrangeiros naquela ocasião. Temos também a cidade, por exemplo, mais próximo de nós aqui, Grande, Campinas, né? O município, Nossa Senhora da Conceição. Então, tudo isso tem uma trajetória de história, né, que vai nascendo pela devoção daquela pessoa que ali chegou, construiu, edificou uma capelinha, como nós aqui. Era Nossa Senhora de Tatuíbi, a primeira capelinha, né, que foi feita nos anos de 1800 e pouco, né? 1826, 1822, mas talvez um pouco antes, né? Surgiu aquela pequena capela e dela cresceu essa cidade, né, esse município que desenvolveu. Como temos Iracemápolis, né, Santa Cruz, né, lá Jesus crucificado é o nome dedicado àquela matriz. Como temos, por exemplo, Santo Antônio aqui de Cordeirópolis, né? Cordeirópolis. Então você veja que a tradição vem vindo como Cordeirópolis, os italianos, né, que chegaram àquela região e edificaram. Por exemplo, Nossa Senhora do Cascalho, ali em Cascalho, Nossa Senhora da Assunção, né, que fez toda a devoção dos italianos da guerra, após a guerra. Quando chegaram em Cascalho, todos eles adquiriram aqueles terrenos, como temos lá na história, que o governo cedeu aquela área para eles se estabelecerem, e vieram com essa devoção e já edificaram uma igreja, né, que hoje ali em Cascalho, é um bairro, é a única paróquia rural que nós temos na nossa Diocese de Limeira, se for ver, até no estado de São Paulo, que é uma paróquia dedicada a Nossa Senhora da Assunção, para os devotos que vieram da Itália, e eles edificaram aquela igreja e também ampliaram tudo aquilo que a gente conhece ali, né? Um belo salão de festa, uma praça, né? Uma praça muito bonita, e depois um campo de futebol, ali tem uma área enorme, tudo isso, uma casa paroquial no estilo italiano, tudo isso é contemplado ali. Um exemplo, né? Como em todas as outras cidades, cada uma tem a sua história, que veja que a devoção está também no centro da cidade, né? A cidade cresce, como também os bairros, vai crescendo e vai construindo capelas, vai edificando, vai se tornando maior de acordo com a população. E depois pode até se emancipar, pode tornar um grande bairro também, com uma bela igreja, como nós temos em tantos lugares do nosso país, como aqui também, contemplada aqui na nossa cidade de Limeira. E a graça de tudo isto, veja, por exemplo, nós estamos na Diocese de Limeira, porque Nossa Senhora das Dores é padroeira da cidade de Limeira, da Catedral e da Diocese de Limeira também, né? E a nossa Diocese de Limeira pertence à nossa diocese 16 municípios, né, que estão aqui ao redor. Começa lá na cidade de Nova Odessa, aqui na Anhanguera, e lá também é Nossa Senhora das Dores. É Nossa Senhora das Dores, a padroeira da cidade de Nova Odessa, que tem também uma população razoável, né, que cresceu.
E depois nós vamos passando por Nova Odessa, Americana, Santo Antônio, Limeira, depois temos Araras, temos Leme, né? Leme, depois nós temos Porto Ferreira, Pirassununga, Descalvado e Analândia, tudo pertence aqui. Dá uma área aí de quase 120 quilômetros saindo daqui para ir para Descalvado, por exemplo, é longe, né? A diocese. E depois aqui temos, ao redor de Limeira, temos também a cidade de Iracemápolis e Cordeirópolis. Do outro lado, ali do outro lado, nós vamos ter então Cosmópolis, Arthur Nogueira, Engenheiro Coelho e depois Conchal, que faz parte da nossa diocese de Limeira. Né? Então você vê, divide com Minas Gerais, divide com a diocese de Campinas, Piracicaba, tudo isso foi desmembrado. E de São Carlos. E a diocese tem uma função mais administrativa, né? Isso, administrativa e pastoral. E pastoral. Pastoral, porque o bispo é o pastor desse rebanho. Hoje a população de toda a nossa diocese de Limeira já passa de 1.200.000 habitantes. A população contando com todas essas cidades, né? Ou seja, essa orientação que nasce talvez lá no Vaticano, ela é distribuída até chegar exatamente nessa diocese. Na diocese e vai abrangendo todas as paróquias, né, que pertencem àquele bispo, porque ele é o pastor deste povo, é o pastor desse rebanho. Aliás, por falar não posso deixar de lhe perguntar, hoje é uma data especial, por falar em Papa, né? Quanta especulação, né, em torno da provável renúncia, e o Papa, que na minha opinião tem feito assim um trabalho excepcional, né, à frente da Igreja Católica, e agora tanta especulação, ele já com problemas de saúde, não? Como o senhor vê isso? Veja que o Papa, ele mesmo está dizendo, né? Ele mesmo está falando, às vezes nas suas entrevistas, nas suas audiências, o Papa está dizendo que ele nunca falou isso, nem passou pela cabeça dele. E nem pelo coração do Santo Padre, o Papa Francisco. Mas isso é a mídia, né? A mídia que vai vendo a atuação, por exemplo, da igreja, do seu histórico, do andamento, por exemplo, quando o Papa Bento XVI renunciou pela dor, pelo sofrimento da sua doença, pela idade, né? E vendo a necessidade de ter um pastor mais jovem, para dar continuidade ao andamento da vida da igreja, então ele pediu renúncia. Agora o Papa Francisco, por enquanto, não passou no coração dele ainda. Ele tem falado isso realmente, porque às vezes a pessoa quer colocar uma coisa na boca do outro lá que não pode. Exato. Então ele fala que ele não passou na mente dele nem no coração dele. Né? Então você veja que ele é um homem sereno, um homem que está sempre em oração. Claro que se tiver uma dificuldade muito grande, né? E ele também pode hoje, com toda a medicina que nós temos, né? Pode recuperar, tem condições. Então a gente tem que aprofundar isso, né? Porque ele consegue ficar em pé, consegue andar, desce no avião, sobe no avião, né? Mas tem as dores muito fortes desse joelho. A gente precisa aprofundar um pouco melhor essa doença, né? Desse joelho, o que está acontecendo. E depois uma pessoa de 80 e poucos anos, também 84, já 85, então isso tudo A questão é o deslocamento, né, padre? Porque todo mundo quer ver o Papa, né? Não tem a chance de ir para Roma, né? Exatamente. Então, e o Papa onde está é uma multidão, né? Sem dúvida. Ele mesmo doente está fazendo as viagens. Ele está conseguindo fazer as viagens. Mas vamos aguardar um pouco. Eu acho aguardar um pouco mais. Eu acho que ele tem muita contribuição para dar para a igreja. E a igreja agora está crescendo, está dando-se a volta depois da pandemia, né? O retorno às atividades. E a igreja não para, porque a igreja é um movimento, né? Ela está em movimento, né? É um movimento da ação transformadora, né? Do coração do homem, da transformação da realidade para colocar em prática os ensinamentos de Jesus Cristo. Tem que ser anunciado dia e noite. Exato. Que é uma conversão diária, né? Aos valores da vida. Queria lhe perguntar isso também. O senhor falou da pandemia, nós estamos saindo com muitos arranhões, né? Todos, né? A sociedade como um todo, a economia. E não posso deixar de lhe perguntar em relação à fé. O senhor notou assim, uma diminuição, talvez,
ou eu colocaria assim, um pouco mais de falta de esperança das pessoas de um momento tão difícil que nós atravessamos, padre? Não, sem dúvida. Eu acredito da seguinte maneira: no momento da pandemia, né, todo esse ficar em casa, conduzir as pessoas à sua casa, a ficar em casa para não ter o contato, o relacionamento com o próximo. Então, é claro que os idosos, principalmente, são os primeiros, né? São os que mais atuam na vida da igreja, da comunidade, a sua participação, são os primeiros que voltaram para o seu lar. E no lar tiveram uma grande alegria, um grande momento de poder crescer na fé, viver a fé pelos meios de comunicação, né? As redes católicas de televisão, como a TV Aparecida, como a Rede Vida de televisão, como a Canção Nova, como aqui o Século XXI aqui de Campinas, próximo de Campinas. Tudo isso fez com que o nosso povo pudesse acomodar um pouco também. Porque aí na pandemia eles tinham missas diariamente na televisão, faziam as suas orações, e pela fé nós superamos essa pandemia. Porque também a fé o ajudou, né? É o contrário, né? A fé colaborou pela oração, porque se nós não rezássemos, não tivéssemos mais forte, pedindo essa graça de Deus, né? Para que iluminasse, né? A oração iluminou os cientistas, iluminou as pessoas capacitadas para trabalhar nessa área, para descobrir, por exemplo, a vacina, que foi um momento de sufoco, porque veja que a humanidade, com toda a sua sabedoria, com toda a tecnologia, nós ficamos também pobres, né? Diante dessa pandemia, diante de tudo isso que estava acontecendo, nós não tínhamos recurso e nem sabedoria para agir, para o que fazer com tanta morte assim. Então foi um susto de repente, que também aí vem a graça de Deus, da sabedoria do homem. Deus deu a graça. O homem pediu a graça nas nossas orações, a igreja toda, todas as religiões pedindo a intervenção. Deus deu a sabedoria, né? Os cientistas, para que eles pudessem descobrir uma fórmula que pudesse minimizar as mortes, pudesse minimizar o sofrimento do mundo inteiro, porque o mundo inteiro estava assustado, né? E aí, a partir disso, a partir das vacinas, veja que a igreja trabalhou, lutou bastante para que todos fossem, né? Porque às vezes tem correntes contrárias, não queremos isso, achando que é só aqui no nosso país, não. Mas isso era uma coisa mundial, uma coisa mundial. E a morte era grande. Se aqui morreu 600 mil, lá no outro país morreu muito mais, né? Aqui até foi menos, morreu muita gente. Então, o que aconteceu? O povo, então, através das suas orações, dos nossos fiéis, a graça aconteceu e foi minimizando. Aí nós fomos aprendendo a lidar com isso, né? É o uso da máscara, aprender a lavar as mãos. São coisas também que na própria história da humanidade nós já passamos por essas crises, né? Em outras pandemias. É que nós não estávamos mais convivendo com isso, né? Agora você veja, hoje no nosso país e também no mundo todo, né? Quanto nós estamos chamando aí para as crianças serem vacinadas de outras doenças, às vezes com o próprio relaxamento do homem, né? Nosso humano. Vamos deixar para amanhã, vamos deixar para depois da manhã. E quando a doença chega na sua casa, aí a coisa já está grande, né? Então, quer dizer, os recursos temos. Então a gente precisa, como nunca, buscar esses recursos para a saúde. Então aí, o que acontece? Esses idosos, ou a maioria das suas famílias, por que não saíam? Porque também tinham os filhos, né? Não vai sair, que é perigoso. Então os filhos tinham que trabalhar e socorria, cuidava, é um cuidar do próximo. Esse cuidado nós temos que elogiar, né? Dos filhos que cuidou do papai, que cuidou da mamãe, dos avós, das crianças, isso, dessa proteção. Não é só na pandemia, nós temos que vivê-la sempre, né? Temos que ser uma família cada vez mais unida, cada vez mais fraterna, justa, sincera, e aprender a partilhar, né? Partilhar com a família. Vocês vejam que é bonito, eu visitei tantos idosos que eles não saíam de casa, mas os filhos traziam alimentação até na porta da casa, coisa bonita. Então tudo isso nós precisamos vivê-la constantemente na nossa vida familiar.
Agora, a pandemia vai chegando aí, caminhando para o seu fim, porque nós ainda estamos num momento pandêmico. A pandemia vai caminhando para o seu fim, deixando todas essas sequelas econômicas, como também na vida da igreja. A igreja também passou por suas dificuldades. Elas sendo fechadas, elas diminuindo a liturgia, as celebrações, também passou as suas dificuldades também econômicas, porque a igreja, a gente vai percebendo, vai crescendo no dinamismo dela, também é uma empresa, porque nós temos obrigações, nós temos os empregados, funcionários, os pagamentos para serem feitos, tem que ser diário, mensal, né? Então, diante disso, tivemos que também buscar essa colaboração, e muitos nas suas casas, vivenciando a mídia, pôde contribuir com a igreja, né? Pessoas ligavam, venham buscar aqui o dízimo, outros iam lá na porta da igreja, mandavam um filho, né? Outros colocavam no envelope, outros depositavam direto na conta da igreja. Isso tudo foi encaminhamentos do crescimento, da vivência, do comprometimento dos nossos leigos, comprometidos com a vida da igreja. Isso nós temos que agradecer. Isso, então, é tudo a esperança. E nessa esperança, nós estamos superando a pandemia e retornando agora à vida da comunidade, né? Precisamos retornar. Então, por exemplo, essa novena que nós concluímos aí, Nossa Senhora das Dores, quantas pessoas retornaram à vida da igreja, da comunidade. Nossa, Padre, que bom fazermos essa novena. O Senhor que trouxe tantos bispos, padres, para nos orientar, nos enriquecer na fé aqui na Limeira. Então, isso é uma graça de Deus. O senhor está colocando duas coisas que me deram muita curiosidade aqui. Primeiro, que não se opõe, então, ciência e fé. Exatamente. Que muitas vezes nos livros, nos filmes, tentam, né, colocar isso como uma condição antagônica. Exatamente. Né? Então, e ela caminha junto. Caminha junto. Né? O senhor esclareceu isso. E uma outra curiosidade. Eu também acompanhei missas pela televisão. E aí eu me perguntava, né, padre? Falei, puxa vida, né? Será que tem o mesmo valor? Preenche da mesma forma que se nós estivéssemos presencialmente numa igreja? Para esses que continuam assim na televisão, o que o senhor tem a dizer? Tem o mesmo valor espiritualmente? Então, veja bem, exatamente. Então, a vida da igreja, o nosso compromisso de ser uma igreja viva, participativa da Eucaristia. Então, para as pessoas idosas, para uma pessoa doente, para uma pessoa acamada, tem a validade, porque ela está ouvindo a palavra de Deus, ela está comungando espiritualmente, então ela tem a validade. Agora, para nós que temos saúde, temos condição de ir à comunidade, ir à igreja, ser essa igreja responsável, fiel, participativa, nós temos que ir lá. Então, para essa pessoa não tem validade. Interessante. E, eu estou aqui acompanhando a minha mãe que está doente, então está tendo validade para mim? Não. A senhora pode ir no outro horário. Agora, para sua mãezinha, sim. Agora, muitas dessas pessoas enfermas que estão tendo a validade, muitas são também da pastoral da saúde. Então, a nossa pastoral da saúde, da vida da igreja, é para a gente fazer essa visita regularmente aos nossos enfermos, os idosos que estão em casa, e leva também a Eucaristia. Então, eles podem assistir pela televisão a Santa Missa, mas também recebem a Eucaristia semanalmente pelo ministro da igreja que ela faz parte. Então, é por isso que está tendo a validade. Então, temos a validade, é válido para essas condições de pessoas. Como uma pessoa está no hospital. Eu vejo aí, eu sou capelão da Unimed, eu vejo tantos doentes no hospital que eu chego lá e estão participando de um canal católico. Eles estão assistindo uma rede de televisão. E isso também anima o cristão na sua fé e, sobretudo, o leva à recuperação da sua saúde. Né? Então, porque a oração, a vivência da fé, pela história nós vamos vendo quantas pessoas foram e são curadas pela vivência da fé. Verdade. Isso é graça de Deus. Verdade. Então, quer dizer, tendo um canal de televisão para assistir, é uma bênção na sua casa poder assistir tantas coisas boas. Trazemos pelas redes católicas
do que a gente assistir outros canais que levam a pessoa à perdição. Né? Aliás, existem pesquisas, elas não são conclusivas, mas que elas indicam que a fé tem um peso extraordinário na recuperação de muitos enfermos. Né? Muitas pessoas recuperam a sua saúde pela sua vivência da fé, da sua devoção, e Deus concede a graça. Olha. Muitas pessoas, por exemplo, na pandemia tivemos muitos exemplos, né? Quantas pessoas recuperaram. Por exemplo, eu tive um cunhado, ele teve um milagre na vida dele, mas a família desbruçou sobre a oração do terço. E este meu cunhado, 78 dias na UTI, entre a vida e a morte, a complicação da Covid e outros órgãos do seu organismo, e de repente ele sarou. Poxa. Recuperou a vida. 78 dias na UTI. 78 dias na UTI. Que beleza. Quer dizer, ele já estava mais para lá do que para cá. E Deus concedeu a graça de restaurar a sua saúde. E voltou às suas atividades normais, como advogado, como vereador que ele foi lá na terra. E o povo da cidade rezou naquele sentido. Que quando lá ele foi prefeito, quando ele foi secretário também da prefeitura, porque ele passou esse tempo na prefeitura, ele ajudou muitas pessoas. E aquelas pessoas, quando a gente ia na cidade, olha que coisa bonita. Eu ia lá e ele internado em Atibaia, e nós somos de Cambuí, sul de Minas. Então a gente ia lá a Cambuí, encontrava com as pessoas. E o seu cunhado? Olha, padre, eu estou rezando por ele, que eu quero que ele saiba que ele que me deu a casinha. Que bacana. Eu moro numa casa do BNH, mas quem concedeu foi ele. Quer dizer, o governo, mas ele foi intermediário, claro, tá vendo? Claro. Na época, asfaltou a rua da minha casa, fez isso, fez aquilo. Então, trouxe a escola para o meu bairro. Então, tudo isso, a cidade rezando, Deus ouviu a prece. Que bacana. Então, quer dizer, como foi na pandemia, o mundo inteiro rezando. Você viu que cena linda aquela do Papa Francisco, em Roma, né? Sozinho. Foi marcante, né? Foi marcante na história da humanidade, porque ele foi ao encontro do Cristo Redentor na cruz. E aquilo trouxe um milagre, que aí naquele momento não tinha ainda vacina, que precisava, né? Com chuva e tudo. Então isso por que ficou marcante? Porque ali estava o mundo voltado, pedindo a intervenção, a graça de Deus. Que coisa. Né? Gostaria de falar um pouco mais sobre a nossa Catedral de Nossa Senhora das Dores, mas isso nós vamos fazer daqui a pouquinho no nosso segundo bloco. Voltamos em 2 minutinhos, já já. No aniversário de Limeira, a suculenta Festa da Coxinha está de volta. Dias 15, 16, 17 e 18, no Parque Cidade. 27 tipos de coxinha, uma mais deliciosa que a outra. E ainda 30 apresentações culturais em 3 palcos. Acesse o site e saiba mais. No aniversário de 196 anos de Limeira, a segunda Festa da Coxinha, de dar água na boca. 15, 16, 17 e 18 de setembro. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Você que necessita de um escritório de contabilidade de total confiança, procure por Vitória Contabilidade. Abertura e encerramento de empresas, escritas fiscais, contabilidade e imposto de renda, pessoa física e pessoa jurídica. Vitória Contabilidade, Rua Argentina 437, no Jardim Santana, telefone 3453-2681. Vitória Contabilidade. Limeira, 196 anos com muito a comemorar. Juntos com um povo solidário e vitorioso, escrevemos esta história de progresso, de base sólida, com obras e infraestrutura invejáveis. Nossa indústria, comércio e produção de plantas são referências e nossas crianças privilegiadas com uma educação premiada. Nossos parques e jardins lindos como sempre. Declaramos nosso amor por nossa terra. Então, viva Limeira! Pezinho Consultoria Imobiliária. Excelência no mercado de locação e venda de imóveis residenciais, comerciais, industriais e rurais. Profissionais qualificados e preparados para atender. Site novo para que você possa fazer pesquisa sem sair de casa. Banco de dados atualizado de Limeira e região. Inclusão imediata de imóveis no sistema informatizado. Agende sua visita na Pezinho Consultoria Imobiliária e realize o sonho de fazer um bom negócio.
Rua Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 197, no Jardim Mercedes. Telefone 19 3404 9229 e 19 99689 2729. Pezinho, há 50 anos realizando sonhos. Pensando em comprar, trocar ou vender seu carro? Procure quem tem experiência de 38 anos no mercado. Ronaldo Automóveis. As melhores marcas de zero e seminovos. Troca com troco, melhores taxas e financiamento em até 60 vezes. Confiança e credibilidade tem nome e endereço. Ronaldo Automóveis. Rua Giovando Negro, 250, Teixeira Marques. Telefone 3441-9411. Água, um bem precioso. A vida depende dela. Preservar é preciso. Se cada um tiver consciência, não vai faltar. Um economizando, outro economizando, no final, rende para todos. Use a água com moderação. A hora é agora. Economize. Prefeitura de Limeira. Preste atenção que a minha dica de hoje é para você que precisa comprar fraldas descartáveis. Fraldas descartáveis é na Máximos Fraldas. Tem para criança e também para adulto, nos tamanhos P, MG e Extra G. Procure conhecer os pacotes econômicos, são de excelente qualidade e um ótimo custo-benefício. Disque Fraldas pelo 99914-3708. Eu vou repetir, 99914-3708. Máximos Fraldas fica na Rua São João, 375, na Vila São João. Se você está precisando comprar fraldas, o seu lugar é esse, Máximos Fraldas. Já pensou em construir ou investir no endereço mais desejado de Limeira? Conheça o loteamento Cidade Universitária 2, lotes a partir de 250 metros quadrados, com infraestrutura completa ao lado da Unicamp. Financiamento facilitado direto com a loteadora. Visite o plantão de vendas no Anel Viário e saiba muito mais. Este empreendimento tem o padrão de qualidade do grupo Engep, Cidade Universitária 2. A Covid-19 continua infectando as pessoas e a vacinação é fundamental para a sua proteção. Veja quando você recebeu a sua última dose e dê sequência. Não corra este risco. Se informe sobre os locais e sobre os plantões que acontecem regularmente e mantenha os cuidados de higiene. Faça a sua parte. Verifique quando foi sua última dose da vacina e tome a próxima. Simples, não é? Por favor, não espere mais. Se livre da Covid. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor. Voltamos aqui para o segundo bloco da nossa entrevista, hoje recebendo aqui no aniversário de Limeira o padre Tadeu Rosa, pároco e cura também da nossa Catedral de Nossa Senhora das Dores. Padre, eu convivo no centro há muitos e muitos, não são nem anos, são décadas, e eu honestamente nunca vi uma marcha, vou chamar de marcha, assim, de recuperação da Catedral tão grande como essa que o senhor se dispôs a fazer já há alguns anos. E eu fico imaginando, né? O senhor deve ter sempre alguma coisa em mente. A nossa catedral está completamente mudada, principalmente internamente, e a gente percebe isso em pequenos detalhes. Vou dar um exemplo para o senhor. A última vez que eu estive lá participando da quermesse, eu fiquei orgulhoso do seu trabalho, que a gente tem que ter orgulho alheio, inclusive, porque isso é muito bom, porque eu vi o desconforto, por exemplo, que a minha esposa apresentava quando ela queria ir num banheiro. Tão simples isso. Exato. E hoje está tudo tão organizado, tão limpinho, tão em ordem. Bonito, né? Bonito, uma coisa. Então isso é importante. Parece que, mas o padre vai reformar aqui, mas o padre... Mas é tão importante, é tão bom quando você chega num lugar... E está sendo bem acolhido. Porque né? Tudo isso é uma acolhida, né? Eu até agradeço a Deus pelos nossos limeirenses que contribuíram, que colaboraram, desde 2014, quando aqui cheguei, nós já demos início a uma grande reforma, né? Interna e externa da catedral.
Veja que externamente toda a estrutura que nós pudemos reformar, a praça, né, o jardim da catedral, que hoje está sendo cuidada, a gente paga até funcionário para isso, para poder ter uma jardinagem melhor, mais atrativa, mais bela, né, no centro da cidade. E tudo aquilo colaborou, por exemplo, com o estacionamento do centro da cidade, né? Ali aproximadamente umas 20 vagas a mais nós contribuímos, quer dizer, já deu uma força, né, pelo centro. Depois um ponto de ônibus que nós tínhamos assim tão frágil, né, que acolhe ali aproximadamente aí umas 30 mil pessoas passam lá por dia. Nossa, atrás da catedral, essa rua nossa, Barão aqui, Trajano, né? Trajano. Doutor Trajano, uma avenida muito importante aqui no centro da cidade. E nós tivemos a ideia de termos um modelo mais acolhedor para as pessoas no tempo, na chuva, no sol, né? E também ser iluminado à noite. Quer dizer, a pessoa fica ali a noite adentro, esperando um ônibus que vai passar meia-noite, né? Assim por diante, os últimos horários. Nós pudemos buscar um recurso, um modelo em Curitiba, que Curitiba traz esses modelos de tudo isso. Então, esta cobertura que nós pudemos fazer ali veio com a contribuição dos nossos amigos, empresários, um empresário que colaborou. Eu vou ajudá-lo. Ele ajudou, reformou tudo, né? E também, agora, ultimamente, nós demos uma melhora na escadaria da igreja. Nós agora reforçamos os balaústres que lá temos, né, para acolher melhor as pessoas, e pusemos também como marco ali, que é o marco inicial da cidade, da frente, está lá o obelisco, né, da cidade de Limeira. Nós pusemos obelisco também agora, reforçamos, pusemos o obelisco, ficou bonito, em toda a escadaria da entrada da igreja. Como também pudemos também agora, concluímos este ano, levou acho que para uns 8 meses de trabalho, um trabalho assim na linha, foi feito em São José dos Campos, somente ele que faz um trabalho artesanal, né, que ele tem um nome, eu vou me lembrar. E este trabalho foi feito agora só o busto de Nossa Senhora, está lá em cima das portas da entrada lateral, então é colorido. Então as pessoas subindo a rua e descendo descendo a Santa Cruz vai enxergar esta busto das Nossa Senhora das Dores. Como nós fizemos na frente, lá pusemos uma imagem enorme, né, que ali já tinha sido construída a igreja para colocar uma imagem. Olha quantos anos, mais de 60 anos estava lá esperando. E eu me lembrei muito dessa imagem, porque em Serra Negra eles estão fazendo como é que chama? Um espelho d'água lá, um espelho d'água, e fizeram uma obra, e eles deixaram eu não sei o nome agora, mas existe eles fizeram em gesso algo que existe no Vaticano, tem uns anjos com trombetas e tal. É uma imagem muito bonita e ficou em exposição na praça por muito tempo. Então eu tirei fotografia com ela lá. E qual foi minha surpresa? No último final de semana eu vi, ela já estava lá em cima, né, no seu devido lugar. E a imagem também ficou no chão para quem quisesse, né, tirar uma fotografia, falar, olha, eu vi a imagem no chão. Olha que lindo. E esse trabalho, agora eu lembrei, é mosaico. Foi feito em mosaico, um trabalho muito bonito, feito com essa pessoa que trabalha, um artista plástico em São José dos Campos. E agora já concluímos isso também. Agora, nós temos muito trabalho, né, internamente na igreja, todas aquelas folhas de ouro que veio dos Estados Unidos, todas aquelas pinturas, né, por um pintor clássico que veio do sul de Minas, né, de Pouso Alegre, que pintou todos aqueles painéis, né, em afresco. Então, você vê, cada painel daquele, ele tem 4 metros de altura por 3,50 de largura. Então, você não é qualquer pintor que vai pintar uma grande imagem dessa, né? Um grande painel desse. Então, foi preciso, além de contratá-lo, ficar aqui hospedado em Limeira, e tudo isso pela contribuição dos nossos fiéis da catedral. Várias empresas colaboraram, mas o povo, né, pegava aquele carnezinho, colaborava com um pouquinho por mês. Tudo isso fez com que a gente pudesse concluir a parte interna da igreja
e a parte externa da igreja que nós concluímos. Agora, sempre tem algo para ser feito. Sem dúvida. O senhor pediu, o senhor falou. Sempre terá, por exemplo, nós estamos com um problema agora com o telhado. Então, o telhado da década de final de 50, começo de 60. Então, agora, esse telhado nem é feito, não tem mais esse modelo de telha, né? Aqui estamos tendo, aí nós estamos comprando tudo quanto é lugar para poder ir colocando nos lugares. Como a igreja muito alta, seus pés direitos, venta muito. Então as telhas descem. Então você tem que ter um orçamento anual, mensalmente. Sempre tem que arrumar alguém para ir lá arrumar. Cada vez que arruma um lugar, quebra outro. Meu Deus. Porque a pessoa não pode andar, aquela coisa toda. Então vamos agora uma coisa boa que eu vi, que eu já percebi, que o Monsenhor Rossi, ele fez uma estrutura de ferro. Isso nos ajudará no futuro. Uma estrutura de ferro tem em cima da igreja. Além das madeiras, tem estrutura de ferro. Então, como ele fez isso, já vai colaborar muito se nós tivermos que trocar um belo telhado desse no futuro. É enorme, né? É enorme. Quantos metros quadrados tem a Eu acredito que internamente, só a nave da igreja dá uns 1.200. Deve ter... É um quarteirão de comprimento, né? Se você for somar ali, eu acredito com uns 3.000 metros de obras, né? Por aí, de construção. É enorme, é muito grande. E a altura também, né? Sim, que tem sim. tudo isso. Então, vamos analisando, né? E também deixou algo assim para um futuro, né? Não sei se eu daria conta, mas uma coisa boa, que aquela parte de trás, tá? Que dá de trás, né? Ali com a Magazine Luiza, etc e tal, aquelas lojas, aquele prédio, tem uns pés direitos fortíssimos. Tem um pé direito bons, né? E ele poderia construir até um segundo andar ali. Isso aí daria ele pensou, mas não concluiu. Daria para fazer até uma casa paroquial. E uma área que eu me lembro tempos atrás, ela foi muito mal aproveitada, né? Podíamos dizer assim. Atrás. Lá atrás onde o senhor está falando. Exatamente, ali daria para fazer uma casa. É grande, se grande. Nossa, vai cobrir o quarteirão. Vai dar, se ver, cada quarteirão, se tiver 10 casas, dá 1.000 metros, né? Na média de 100 metros. Daria uma bela obra, entendeu? Contando com tudo ali. Então, tudo isso pode ser pensado para o futuro, né? Mas ali onde tinha um pequeno jardinzinho ali, eu melhorei. Ali eu fiz os banheiros para o povo, né? Fiz um portão lá para a entrada, lá para não perder a fachada que tinha ali atrás, que eu acho que ele já pensava nisso, né? Também, no futuro. Também, né? Eu acho que isso também foi uma obra lá que foi concluída com esse apoio desses empresários aqui de Limeira, que colaboram muito comigo. E eles que nos ajudam, vocês, né, que estão colaborando. E todo ano temos essa rifa do carro, que é tão importante, para uma manutenção da igreja, porque a catedral hoje gasta mais de 60 mil reais por mês para a gente mantê-la. Só para mantê-la? Para manter a igreja, mensalmente. Então, tem que ter as celebrações diárias, tem que ter os casamentos, os batizados, mas isso não colabora com todo esse volume de despesa. Não supre. Então, sempre tem que ter alguma coisa. Uma hora uma rifa, uma hora uma quermesse, né? Aí você vai fazer a quermesse de junho, é boa. Né? Essa agora nossa de setembro, né, tem vários concorrentes, né? É festa na cidade toda, é rodeio, né? E também, além disso, todos os concorrentes de atividades de festas, nós também temos o tempo. Uma hora está ventando, outra hora está chovendo. E a nossa catedral, nós não temos um espaço para fazer a festa, não temos um salão paroquial. Nós temos que fazer na praça pública. Fica sujeito ao tempo. Então o tempo também tem hora que está concorrendo conosco, né? Que precisa da chuva, precisa do vento, mas tem hora que, por exemplo, que nesse final de semana que passou, pessoas, tivemos ali uma orquestra de violeiro lindíssima que passou ali. E tinha poucas pessoas, não tinha 200 pessoas. Quer dizer, tudo isso prejudica. Uma festa boa tem que ter mais de 200 pessoas, né, contribuindo, colaborando. Mas vocês vejam, ali no centro da cidade, ali, por exemplo, no passado, se tivesse adquirido, né, um terreno ali no centro, tivesse conseguido, hoje poderia ter um salão, mas não pensou nisso. A Praça Luciano Esteves não pertence à igreja? Não, a praça, ela pertencia no passado. Depois, com aquela abertura daquela rua,
Barão de Campinas para ir, foi preciso, era tudo um espaço só. Sim. Era um calçadão bonito, né? Olhando nas fotos antigas, não tem a rua. Era um calçadão. Aí então retornou aí a prefeitura. Agora nós estamos trabalhando a nossa gestão agora aqui com esse nosso conselho. Nós estamos formando uma associação e nós vamos provavelmente pedir para o prefeito, há já um trabalho nisso, para voltar para a catedral. Aí voltando essa praça, Luciano Esteves, que faz o conjunto de toda a praça Luciano Esteves com a catedral, aí no futuro que você consegue fazer um belo estacionamento. Seria porque subterrâneo. Exato, porque para manter a catedral. Não tem Fonte. grande função nenhuma aquela Não tem praça, nenhuma. né? Nenhuma. Então nós estamos pensando nisso. É. Né? Então o prefeito está pensando, isso eu acho que vai ter que ser aprovado na Câmara, com certeza. E também tenho o apoio de vários empresários, pelo menos de um, que é forte, que vai colaborar comigo. Né? Um empresário assim bom, que frequenta a nossa igreja, que tem uma visão para o centro da cidade. Sim, Pode ser que ele me ajude. E aí a gente poderá construir, se a gente conseguir fazer esse estacionamento, é uma fonte de renda lá. E ali poderá também, nesse mesmo estacionamento, ter um belo salão. Olha que beleza. Tudo isso poderá Nós ser feito. Nós temos um arquiteto que é membro aqui do nosso farol, o Ronei Costa Martins Silva, e ele sempre fala, né? Fala, as praças são importantíssimas para a cidade, né? Sem Mas dúvida. elas têm que estar preparadas para bem receber as pessoas. Exatamente. Então, agora se isso acontecer, aí nós fazemos o que nós fizemos lá na catedral. Toda a reforma é para nós também acolher melhor as pessoas, né? Tudo isso nós fizemos na catedral, estamos ampliando e fazendo para bem acolher, porque a pessoa também bem acolhida, ela é evangelizada, porque ela sente o prazer de estar lá naquele tempo. Que coisa bonita, né? Agora chega em um lugar tudo estragado, quebrado. Quem que está zelando disso? Quem está cuidando disso, né? Agora a pessoa chega no centro da nossa cidade, nós acolhemos aí vários bispos que aqui passaram. Tem bispo que até pede para vir rezar, que ele quer conhecer a reforma que foi feita, que a notícia vai acontecendo, né? Então, no Brasil todo, a pessoa, padre, nossa, fiquei sabendo que teve uma bela reforma na Catedral de Limeira. Aonde que o senhor conseguiu essas folhas de ouro que aqui nós não a gente não está conseguindo? Como adquirir isso? Então, eles vêm para ver. Bacana. Né? E quantos visitantes, né, que a gente acolhe aqui em Limeira, por ser a capital do folheado. Então vem muitos, ficam nos hotéis, frequentam a catedral e no final da missa vai lá parabenizar a reforma. Que igreja bonita, que catedral acolhedora. Então, quer dizer, como na Aparecida do Norte, né? Quando a gente chega naquele tempo enorme, sempre está trabalhando para bem acolher. Né? E a acolhida é realmente evangelizadora. Nós estamos acolhendo a pessoa e ela sentindo bem, como você viu a sua esposa lá, desceu lá no salão, que levou um ano. Na pandemia eu reformei. Eu aproveitei a pandemia, né? E com apoio de alguns órgãos que colaboraram comigo, do Instituto, nós pudemos rebaixar o salão lá 50 centímetros, mas o rebaixamento de 50 centímetros é bom, é bastante para nós, né? É bastante. Aí conseguimos melhorar o banheiro das mulheres, dos homens, e pusemos uma coisa atualizada, tudo de granito, né? De mármore. A cozinha também, para quem precisa trabalhar, precisa de bons equipamentos, tivemos que melhorar tudo. Porque isso tudo era da década do Cônego, né? E até então tudo isso foi preciso reformar naquele mesmo estilo, e pusemos também na entrada do salão paroquial, tem a imagem de Nossa Senhora das Dores, que é uma réplica que está lá na igreja. Então isso também, não sei se o senhor chegou a ver, muito bonito. E ali naquela parede de entrada, num hall pequeno, nós contamos a história da cidade de Limeira. Desde a sua primeira capelinha até chegar na atual de hoje, 2022. Então tudo isso é uma coisa engrandecedora, que também é um povo que está colaborando, nos ajudando a nossa catedral para ajudar a evangelizar. Porque tudo isso nós estamos evangelizando o nosso povo limeirense, né? Sem dúvida. Então, as missas às vezes é radiada, outra hora é pelo Facebook da catedral, né? Pelo YouTube, tudo isso vai atingindo as famílias e vai entrando no seu lar. Você veja a missa que nós demos início lá em setembro agora,
da abertura da nossa festa, né, que foi presidido pelo nosso bispo, mais de 35 mil pessoas acompanhou. Não é um grande número? Né? Extraordinário. Pelo Facebook, está lá, para a pessoa pesquisar. Né? Então, dizer, atingiu 30, no momento, era a faixa de 14, 15, de repente, 35 mil pessoas visualizou. Que bacana. Eu acho que é uma grande coisa. Sem dúvida, sem né? dúvida. E com os recursos, assim, até mais simples, né? Poderíamos investir. Agora, ali no centro, você tenta querer investir, mas nós não temos ali a fibra óptica ainda naquela praça, né? Que nós ali, a igreja e os bancos sofrem. A internet nossa é muito baixa ali na hora. Né? Nós não conseguimos uma transmissão, por exemplo, quando vem uma TV que precisa retransmitir uma missa, um grande acontecimento na cidade, precisa colocar as antenas nos prédios ali ao redor, no último andar lá em cima do prédio, para poder pegar a internet. Então, quer dizer, tudo isso é um trabalho que o padre quer sempre, sem dúvida, agradecer imensamente a nossa população limeirense, que tem colaborado, tem nos ajudado, tem edificado o nosso trabalho aqui na nossa grande cidade de Limeira. Bom, eu sou testemunha disso, padre, então, por isso, eu agradeço. Mais uma vez, eu me senti muito honrado a sua presença aqui nos estúdios do Farol de Limeira, colocar mais uma vez o Farol à disposição sempre, né, da nossa catedral, da diocese também, para divulgação, e também a Tribuna de Limeira à disposição da diocese também para comunicar, levar e ajudar nesse trabalho de evangelização. Sem dúvida. Padre, muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso programa. O senhor tem muita atividade hoje, dia 15, um dia cheio, e espero que corra tudo bem. Até uma próxima. Se Deus quiser. Eu fico agradecido por esse convite e também por parabenizar aqui por esse estúdio, pelo Farol de Limeira, de entrevista, que eu acho que é um canal assim importante para que nós possamos estar sempre irradiando, né, essa luz e o conhecimento das pessoas para crescer, desenvolver a nossa querida cidade de Limeira, que precisa, sobretudo, de bons gestores, né? Para que nós possamos atingir aí tantos segmentos da vida social, econômica, política, educacional, cultural, para que nós possamos, como Farol, crescer inteligentemente, né? Para que a gente possa saborear as graças de Deus em nossa vida e na nossa querida cidade de Limeira, que é tão abençoado, porque nós temos uma mãe, a mãe, a Nossa Senhora das Dores. Parabéns. Obrigado. Obrigado, boa sorte. Muito obrigado a você que acompanhou mais o programa Farol de Limeira. Amanhã seguimos aqui com as nossas homenagens ao aniversário da cidade. Até lá.